Olá, está no ar o programa Trânsito Seguro. Hoje a gente tem bastante coisa para falar, bastante dica de trânsito. A gente vai falar sobre para-brisa trincado, avaria em para-brisa. Qual que é a consequência, qual que é o risco de andar com para-brisa trincado, né? Isso pode trazer consequências ruins de trânsito. A gente vai falar sobre os veículos que são dispensados de usar o step. Será que todos os veículos têm que ter step? Alguns não são obrigados a ter. A gente vai falar. Vai falar também sobre ponto cego, uma novidade aqui em São Paulo, que eu acredito que vai ajudar, né, principalmente os ciclistas, o pedestre e o motociclista. A gente vai comentar sobre essa questão. Para você que está assistindo o programa Trânsito Seguro, se você tem alguma dúvida de trânsito, envie para nós. Não é aula de trânsito, aqui a gente tira a dúvida das pessoas leigas, não é aula para quem já é profissional da área de trânsito, e sim para tirar aquela dúvida simples. Você tem dúvida sobre um acessório que está no seu veículo? Meu engate é permitido? Isso filme? Eu quero trocar a lâmpada, eu quero colocar tal acessório, eu posso, não posso? Então é esse tipo a ideia é que a gente responda, tire esse tipo de dúvida de quem está assistindo. A gente fala sobre licenciamento, sobre habilitação, né, sobre pontuação na habilitação. Então se você tem alguma dúvida sobre trânsito, envie para nós a sua pergunta. Você pode enviar através do WhatsApp do programa Trânsito Seguro, que é o DDD 011, está aparecendo na tela embaixo, aí, 011 94253 8598. Você pode participar também pelo Facebook da própria TV Guarulhos, que esse programa também é exibido pela TV Guarulhos, facebook.com/TV Guarulhos, pode mandar mensagem direto na janela de vídeo. Você pode mandar também até pelo meu Facebook, manda via Messenger, né, lá no privativo, você manda a sua pergunta, a sua dúvida de trânsito, ou alguma sugestão aí que a gente possa colocar no programa no dia a dia. Bom, a gente começa falando hoje sobre uma questão sobre o ponto cego. O que é ponto cego? Ponto cego é aquela parte do veículo que você não enxerga nos retrovisores e até mesmo sem o retrovisor. No caso da dianteira, você tem aquela coluna do vidro, né, do vidro dianteiro, e ela é ponto cego. Muitos casos de atropelamento de pedestre, até de colisões, porque a pessoa não viu lá o pedestre, não viu o ciclista, enfim, se envolveu num acidente. Aqui na cidade de São Paulo, a prefeitura ela colocou em alguns ônibus um adesivo que ela alerta. Esse adesivo ele fica justamente, como mostra na imagem aí, em pontos em que o motorista não consegue enxergar veículos de pequeno porte que estão do lado dele ali, né? Como todo mundo sabe, o ônibus ele tem que abrir para poder fazer uma conversão à direita ou à esquerda, ele tem que abrir bem, né, para poder fazer essa curva, essa conversão num espaço razoável. E muitas vezes tem algum carro do lado dele e ele não observa. Então, esses adesivos estão sendo fixados. Então, eu tirei um trecho aqui da matéria para poder comentar. O objetivo é mostrar áreas onde a visão do motorista é mais restrita, principalmente para ciclistas, motociclistas e pedestres. Quem reparar nos ônibus da cidade de São Paulo com o novo padrão visual vai perceber que, além das cores que indicam a região servida, né, o prefixo, os logotipos da gerenciadora SP-Trans São Paulo, Transporte e da Prefeitura, além do nome da empresa, a lataria ostenta um círculo amarelo. A figura é uma indicação do chamado ponto cego nos ônibus, né? Pontos cegos são comuns em veículos grandes como ônibus e caminhões e são áreas onde a lataria não é muito bem visualizada pelo motorista. Nesta última terça-feira, dia 19 de novembro, o Diário de Transporte, que é um site que fala só sobre trânsito e transporte, acompanhou a apresentação de 15 ônibus 100% elétricos da empresa Transwolf, na zona sul da cidade. Os veículos já estavam com um novo padrão de pintura e tinham o adesivo que traz a frase: "Atenção, o motorista pode não estar vendo você". Há ainda a imagem de olho cotado. O objetivo é alertar principalmente motociclistas, ciclistas e pedestres que acabam sendo vítimas de atropelamentos, mas também motoristas de outros veículos para que mantenham distância destes ônibus dos
Mantenham distância destes pontos dos ônibus, em especial em curvas e manobras. A medida é de baixo custo e serve como referência em ruas e terminais. A fonte dessa matéria é o site Diário do Transporte. Então tá aí. Para você que tá vendo aí, fica esperto, né? Cuidado quando você tiver aí próximo a esse ponto que o motorista não vai ver, tá bom? Bom, vamos lá. A gente continua, já está recebendo pergunta aqui. Legal a participação. A pergunta DDD 011 chega via WhatsApp. Aqui traz Eucílio, não sei se o nome é exatamente esse. O Eucílio diz assim: sou motorista de uma empresa e o carro está cheio de gambiarra. Olha o que ele está dizendo aqui. Ele é motorista de uma empresa e o carro da empresa está cheio de gambiarra. Se a polícia parar e prender o carro, de quem é os pontos? Interessante a pergunta do colega que está assistindo aqui. Essa questão, muita gente fica com medo, né? Quando é parada pelo policial, o carro não é dela, é da empresa, ela vai ser autuada e ela fica com medo dos pontos ir para ela. Tem gente que chega até a afirmar, não, os pontos foram para mim. Não vai, né? Isso não vai para a pessoa se ela não for o proprietário do veículo. A não ser que seja infração de comportamento no trânsito, a pessoa é abordada e qualificada, mesmo que o carro não seja dela, o ponto vai para ela, né? Ó, o artigo 257, o parágrafo 2º do Código. Vamos ler o caput do artigo 1º 257. Ele diz assim: as penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo nos casos de descumprimento de obrigações e deveres impostas à pessoa física ou jurídicas, expressamente mencionadas neste Código. O parágrafo 2º, ele diz assim: ao proprietário caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre, conservação, inalterabilidade de suas características, componentes, agregados, habilitação legal e compatível dos seus condutores, quando esta for exigida, e outras disposições que deva observar. O parágrafo 3º, ele diz assim: ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo. Então, ponto de carro de empresa, carro mesmo de pessoa física, relacionado ao veículo e à documentação do veículo, a pontuação não vai para quem conduz se ele não é o proprietário. A responsabilidade é do dono do veículo, do proprietário do veículo, tá? Então, assim, a dica que eu dou é você tomar cuidado. Se o carro está cheio de gambiarra, pode não funcionar freio, né? De repente está com o pneu liso e tal. Se você se envolver no acidente, não é que a responsabilidade é só da empresa. A responsabilidade é sua também, tá bom? Então, cuidado aí. Bom, a gente vai passar agora o vídeo da Sun Serviço e depois a gente continua. CNH suspenso ou cassada? Problemas com multas? Ligue agora para Sun Serviços, São Paulo, 3019-4884, 3019-4884, ou pelo WhatsApp 95994-9749, 95994-9749. Sun Serviços, em defesa do motorista. Vamos lá, um abraço aí a toda a equipe lá da Sun Serviço, nosso apoiador cultural. Uma outra pergunta chega para nós, a gente vai mudando aqui as telas, vamos tentar atender todos aí. O Anderson Silva manda um abraço aí, parabéns pelo programa, obrigado Anderson. Vamos lá, vamos abrir aqui. Bom, a pergunta vem via Messenger do Facebook. Ele diz assim: Antônio Carlos, tomei uma multa gravíssima e a minha carta suspendeu. Não é mais de 20 que suspende? A pergunta do Antônio Carlos aqui, ele diz assim: ele tomou uma multa gravíssima e ele está dizendo que a carta dele foi suspensa. E ele questiona: não é mais de 20 pontos que suspende a habilitação? Interessante a pergunta do Antônio Carlos, muita gente tem dúvida com relação à pontuação. O artigo 261 do Código, ele trata, inciso 1 e 2, dessa questão de pontuação, tá? Ele diz assim, ó, artigo 261.
A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos. Inciso 1. Sempre que o infrator atingir a contagem de 20 pontos, então não são 21, como muita gente acha, né? Ah, eu tenho 21 pontos, perdeu a habilitação. Não, 20 pontos ou mais, tá? São a contagem de 20 pontos no período de 12 meses, conforme a pontuação prevista no artigo 259. Olha o detalhe agora, o inciso 2. A sua habilitação também pode ser suspensa por transgressão às normas estabelecidas neste Código, cujas infrações prevêem, de forma específica, a penalidade de suspensão do direito de dirigir. O que significa isso? Algumas infrações gravíssimas, não são todas, algumas infrações gravíssimas, ela tem efeito suspensivo. Não significa que os 7 pontos da gravíssima multiplicou por 3. E eu sempre falo isso não existe. A única coisa que multiplica é o valor da multa. Pontos não multiplicam. Então, por exemplo, você ameaçou o pedestre que está atravessando a faixa, artigo 170 do Código de Trânsito. Essa infração é gravíssima e ela traz como penalidade direta a suspensão do direito de dirigir. Está previsto no Código. Não precisa acumular ponto para suspender. Então tem muita gente, às vezes, postando coisas nas mídias sociais equivocadas com relação a isso. Você pega farol vermelho, por exemplo, é gravíssima, não suspende. A multa do artigo 65, conduzir sob efeito de álcool ou drogas, essa traz suspensão direta de 12 meses. Quem mais? Andar com a moto de moto com o farol apagado, queimado, suspende a habilitação. Andar de moto sem capacete, suspende a habilitação. Praticar racha, empinar moto, quem mais? Exceder o limite de mais de 50% de velocidade da via. Essas infrações têm efeito suspensivo, tá? Então, provavelmente, Antônio Carlos, essa multa que você tomou, ela seja uma dessas infrações aí, tá bom? Nós temos aqui agora... vamos falar agora sobre infração, sobre danos no para-brisa, que a gente havia comentado, tá? Avarias em para-brisa. Vamos colocar a primeira imagem para o pessoal entender. A avaria em para-brisa, ela, dependendo de como for o dano, pode dar remoção do veículo para o pátio, porque caracteriza uma infração de mau estado de conservação. Para você saber mais sobre esse detalhe, sobre onde que está escrito, né, a questão de avaria em para-brisa, tem uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito, a resolução 216 de 2006, ela trata desse assunto aí. Então vamos lá, como mostra na imagem, veículos de passeio, eles podem ter no máximo 2 danos no para-brisa. Lá, a trinca, se ele tiver uma trinca, naquela parte cinza, onde está a letra B, a trinca não pode ser superior a 10 centímetros de comprimento. Então, como mostra na imagem ali em vermelho, simulando uma trinca, ela pode estar naquela área acinzentada, tá? Na letra B. Pode ter até 10 centímetros. Aquele espécie de um asterisco é tratado como fratura. A fratura, ela tem que ter configuração circular não superior a 4 centímetros de diâmetro. Ela também está na área B. Então, no máximo, 2 fraturas. Aquela área em branco, toda a área em branco, que é a área onde a palheta do limpador do para-brisa trabalha, em toda a moldura do vidro, no contorno do vidro, aquela área branca, né, a área A, não pode ter nenhum tipo de avaria. Nos carros mais modernos, essa borda ela tem uma serigrafia preta. Então é mais ou menos naquele espaço ali, tá? Olha, a gente vai ter que fazer nosso intervalo e a gente já volta com esse assunto do para-brisa. Não sai daí, é rapidinho. A gente é assim, gosta de saber o que está acontecendo. De fazer acontecer. E de não fazer nada. De guardar cada momento. E claro, compartilhar com quem você gosta. A gente sabe que usar o celular dirigindo é muito perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia, você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. A gente é assim.
Chega uma hora que quer mais é aproveitar o que já conquistou. A gente já tem experiência suficiente, já conhece os atalhos. O que quer mais é viver o bom da vida. Sem pressão, a gente tá no comando, tem controle, sabe dos nossos limites. A gente sabe que excesso de velocidade é perigoso, mas acaba se arriscando, até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito, basta fazer. Mãe, quando você sair pra beber com as amigas, deixa o carro na garagem. Ô pai, deixa pra atender o celular depois da viagem. A placa de pare é pra gente parar. Pai, andar tão rápido é perigoso. Ouvir o conselho de quem te ama faz todo sentido. Faça sua parte para um trânsito mais seguro. Me ouça, me ouça, me ouça, Me ouça. Maio Amarelo. No trânsito, o sentido é a vida. Estamos de volta com o programa Trânsito Seguro. Antes da gente ir para o intervalo, a gente estava falando sobre avarias em para-brisa. E antes de continuar esse assunto, eu quero mandar aí um abraço para o meu grande amigo Alexandre Daniel. Ele parabeniza o programa, parabeniza pelo trabalho que a gente vem fazendo aí para o povo brasileiro referente ao trânsito. O Alexandre também é um grande conhecedor da matéria de trânsito, inclusive conhecedor também da área de segurança do trabalho, aí tá encampando aí nesse ramo, tá se dando muito bem, parabéns, forte abraço aí pro amigo Alexandre Daniel, que tá prestigiando e assistindo o programa Transseguro. Nós temos aí o William Henrique, também manda um boa tarde aí, ele que é lá de Fernandópolis, interior de São Paulo, né? A gente continua, a gente tava falando do para-brisa, eu vou pedir para voltar aquela primeira imagem que a gente tava falando. Quais são as avarias que pode ter aí no para-brisa de veículos de passeio? Toda aquela área cinza pode ter no máximo 2 danos. Uma trinca de no máximo 10 centímetros e uma fratura, que é aquela marca de pedra, né, aquele asterístico, ele pode ter no máximo 4 centímetros de diâmetro, tá? Isso para carro de passeio. Agora, veículo de grande porte, ônibus, micro-ônibus e ônibus, né? Caminhão, ônibus e micro-ônibus. Passa o próximo slide, isso. Então, diferente do carro de passeio, o veículo pesado ele pode ter até 3 danos, um a mais do que o carro de passeio. No ônibus já muda um pouco aí de figura. A trinca, desde que não seja naquela área de visão do condutor, ela tem ali vamos dizer assim, um retângulo imaginário na parte superior do volante do motorista, ela tem 50 centímetros de altura por 40 de largura. Então, o agente pode até ter um agente que fiscaliza, um gabarito no papelão ali, na madeira, enfim. Ele pode colocar, traçando uma linha imaginária em cima do volante, e com base nesse gabarito, se ele tiver algum tipo de avaria nesse espaço retangular aí, o veículo está passível de remoção para o pátio. Configura uma infração de mau estado de conservação. Então, fora dessa área aí, desse retângulo, vamos dizer assim, a trinca ela pode ter até 20 centímetros, então é o dobro da trinca de veículo de pequeno porte. A fratura ela tem que ter o mesmo diâmetro máximo aí de 4 centímetros, podendo ter até 2 fraturas. A área crítica, ali não sei se vocês estão conseguindo ver, é uma área mais cinza, ela não pode ter avaria, como a gente disse. Ali na borda do vidro, em toda a extensão da borda do vidro, ali tem uma medida, 2,5 centímetros. Ali também não pode ter avaria. Tem outro slide desse, pessoal? Se não tiver, pode voltar para mim aqui, tá? Então, é isso, avaria em para-brisa, e o pior que é assim, né? O veículo ou melhor, é um tipo de avaria que não tem como sanar no local. Como é que você vai tirar um para-brisa e colocar outro? É possível? É até possível, mas geralmente as operações policiais, elas não demoram todo esse tempo para que a pessoa consiga trocar um para-brisa lá no local. Então, a chance desse veículo ir para o pátio ela é grande, porque avaria em para-brisa configura uma infração de trânsito de mau estado de conservação. Em mau estado, se não sanar, o veículo tem que ser removido para o pátio. Uma pergunta aqui vem de DDD 31. É o Silvestre, DDD 31. Qual a cidade, Silvestre? Manda pra gente aqui, pra gente mandar um abraço. Ele diz assim, ó, gostaria de saber sobre a reciclagem para motorista profissional não perder a carta se fizer o curso. É verdade? É verdade, o Silvestre. Artigo 261, parágrafo 5º do Código de Trânsito.
Vamos rapidinho que já acenaram aqui que falta só 5 minutos. Artigo 261, parágrafo 5º do Código. Vamos lá, cadê? Aqui. O condutor que exerce atividade remunerada em veículo habilitado na categoria C, D ou E, poderá optar em participar de curso preventivo de reciclagem sempre que no período de 1 ano atingir a contagem de 14 pontos, até 19, né? Conforme regulamentação do Conselho Nacional de Trânsito. Então você é habilitado na categoria C, D ou E, exerce atividade remunerada na sua habilitação lá, ou EAR, né, exerce atividade remunerada, você pode pedir por Detran da sua cidade para fazer essa reciclagem preventiva. Então você está lá, né, tá com 19 pontos, pode pedir. Você não fica impedido de dirigir, volta a dirigir com a pontuação zerada de novo, tá bom? Um abraço, Silvestre, DDD 31. A gente vai colocar aí de novo o vídeo do San Serviço, nosso apoiador cultural, depois a gente continua. Vamos lá. CNH suspenso ou cassada? Problemas com multas? Ligue agora para San Serviços, São Paulo, 3019-4884, 3019-4884, ou pelo WhatsApp 95994-9749, 95994-9749. San Serviços, em defesa do motorista. Então tá aí, a gente agora vai falar rapidinho sobre o pneu, sobre o step. Solta o primeiro slide, por favor, para a gente falar sobre step. Existem alguns veículos que são dispensados de possuir step, tá? A resolução que trata uma delas é a resolução 14 de 1998, que ela fala sobre os equipamentos obrigatórios nos veículos. E lá no artigo 1º diz assim: para circular em vias públicas, os veículos deverão estar dotados dos equipamentos obrigatórios relacionados abaixo, a serem constatados pela fiscalização em condições de funcionamento. O inciso 1 traz assim: nos veículos automotores e ônibus elétricos, lá no item 24 traz roda sobressalente, compreendendo o aro e o pneu, com ou sem câmara de ar, conforme o caso. Próximo slide, por favor. Próximo slide, isso. Olha lá, o artigo 2º, dos equipamentos relacionados no artigo anterior, não se exigirá. Inciso 5, pneu e aro sobressalente, macaco e chave de roda. Letra A, nos veículos equipados com pneus, né, capazes de trafegar sem ar, aqueles que têm rodoar, né, ou aqueles equipados com dispositivos automáticos de enchimento emergencial. Letra B, nos ônibus e micro-ônibus que integram o sistema de transporte urbano de passageiros nos municípios, regiões e micro-regiões metropolitanas ou conglomerados urbanos. C, nos caminhões dotados de características específicas para transporte de lixo e concreto. Letra D, nos veículos de carroçaria blindada para o transporte de valores, carros fortes, né? Próximo slide, por favor. E o carro de passeio? Existem alguns modelos importados, né, que tem o pneu rum flat. Os carros de passeio que possuírem pneus com a tecnologia rum flat estão dispensados da exigência de portarem no veículo o step. Mas o que é o pneu rum flat? Pneu de esvaziamento limitado, pneu de rodagem sem pressão ou pneu rum flat. É um pneu dotado de soluções técnicas, paredes laterais reforçadas, como mostra aí na imagem, né? Que pode funcionar mesmo quando perde a pressão, permitindo que o veículo onde está montado continue circulando a velocidade limitada, a velocidade até de 80 km por hora, durante uma distância também limitada de até 80 km por hora. Pode voltar aqui, por favor. Tem mais um slide ou não? Não, né? Esse era o último, né? Então, esse tipo de veículo, alguns veículos importados, BMW, Audi, você tem que ler lá na lateral. Se estiver escrito rum flat, esse pneu não precisa de step. Ah, o pneu desgastou, acabou, eu tenho que trocar. Colocou o pneu nosso normal, o pneu tradicional, aí você tem que ter o step, tá bom? Quanto tempo ainda? Tá acabando? Tem mais quantos minutos de programa? Dá para responder pergunta ainda? Como que a gente está de tempo aí, pessoal? A gente vai confirmar e já continua. Pode encerrar? Ou já...
Mais uma pergunta, dá tempo? Então vamos lá. Vamos responder aí. Mais uma pergunta. Aqui, vamos mudar as telas aqui para a gente poder chegar aí. É o Vétio, DDD 11. Ele pergunta assim se já passou para 40 pontos na habilitação. Ainda não. Está em votação, né? É um projeto, né, que ainda não foi aprovado, está todo mundo aguardando, mas ainda permanece lá os 20 pontos ou os 7, dependendo da infração, como a gente comentou aqui, tá bom? Bom, a gente já vai encerrar o programa Transseguro, lembrando que esse programa vai estar disponível em todas as minhas mídias sociais e terça-feira vai estar aí sendo apresentado na Com Brasil TV, tá bom? Um abraço, até o próximo programa Transseguro. Tchau, tchau.